Sejam bem-vindos à nossa RA SIC Caxias. O tema dessa edição é Rio Grande do Sul, uma janela de oportunidades, com palestra do governador Eduardo Leite. Convidamos agora a audiodescritora Milena Eix para a descrição deste espaço. Boa tarde a todos. Farei, neste momento, a audiodescrição do espaço em que nos encontramos. Para os que não conhecem, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade que traduz imagens em palavras e torna acessíveis às pessoas com deficiência visual, filmes, peças de teatro, exposições de arte, espaços em eventos presenciais, entre outros conteúdos visuais. A audiodescrição será aberta, assim, aos que desejarem experienciá-la podem fazê-lo fechando os olhos. O salão é amplo e bem iluminado. As paredes brancas estão intercaladas por painéis de madeira iluminados por arandelas. À direita estão as janelas e os toaletes. 43 mesas redondas de 7 lugares estão postas pelo salão. Todas as cadeiras estão ocupadas. As saídas de emergência estão ao fundo e na frente do salão, à esquerda. À frente da plateia está o palco, elevado a meio metro do chão. É revestido de madeira clara e ocupa a frente do salão, podendo ser acessado por escadas posicionadas do lado esquerdo. Sobre o palco, à frente e à esquerda, está o púlpito. Na parede do fundo, centralizada, está a tela de projeção que veicula o logo da RA SIC. À direita, em cubos empilhados, estão os logos dos patrocinadores. O palestrante, excelentíssimo governador Eduardo Leite, é um homem branco, de cabelos e barba castanho escuros. Usa terno azul escuro e camisa branca. Fim da audiodescrição. Convidamos agora para que confiram nos telões as marcas patrocinadoras, apoiadoras e o projeto Degustar, da RA SIC Caxias. Senhoras e senhores, para a saudação, convidamos ao palco o presidente da SIC Caxias, Celestino Oscar Louro. Cumprimento de maneira muito especial o nosso palestrante de hoje, governador do estado, Eduardo Leite. Mais uma vez, bem-vindo à nossa SIC Caxias. Prefeito Adilode Domênico, acompanhado da sua vice-prefeita, Paula Iores, presidente da Câmara, vereador José D'Ambros, representando a presidência da Assembleia Legislativa, deputado Neri, o carteiro, bem-vindo a essa casa, presidente do Transforma RS, Daniel Randon. Queremos saudar também todos os secretários estaduais,
presidentes de autarquias, gaúchas aqui presentes, demais deputados federais, estaduais, diversos prefeitos da região, que nos prestigiam neste final de manhã de segunda-feira. A saudação também muito especial à nossa corte da Festa da Uva, a rainha e as princesas, que mais uma vez se fazem presentes na nossa RA. A imprensa, senhoras e senhores, não tem como não dizer que no sábado nós não tenhamos acordados estarrecidos com o brutal ataque terrorista do Hamas a Israel. Estamos profundamente preocupados e condenamos veementemente qualquer ato de terrorismo e violência que cause sofrimento à população civil e a inocentes, incluindo aí crianças, mulheres, idosos. É inaceitável. Nesse momento delicado, é crucial que a comunidade internacional busque soluções para a paz e para a estabilidade daquela região. Caro governador, nós também gostaríamos de expressar a profunda solidariedade com todos os gaúchos que foram afetados pelas recentes enchentes e agora também no nosso querido estado co-irmão Santa Catarina, nestas últimas semanas. Caxias e a Serra, como um todo, deram uma demonstração sensível de apoio e solidariedade. Nossa gente se mobilizou de maneira exemplar, revelando que a união e a solidariedade prevalecem nos momentos mais desafiadores. Nossa esperança é de que, com ações conjuntas e orquestradas pelo seu governo e com o apoio de todos os gaúchos, possamos reerguer estas comunidades afetadas e proporcionar um futuro melhor para aqueles que enfrentam esta adversidade. Dentro desse contexto das enchentes, agora nós precisamos tratar dos aspectos sociais, econômicos e de logística, entre eles os acessos e as pontes. E, obviamente, pela gravidade da situação, esperamos celeridade em todo esse processo, porque muitas comunidades dependem desses acessos e dessas pontes para poderem seguir as suas vidas. Superados esses problemas, precisamos novamente nos voltar para o futuro. E para isso, nós precisamos contar com o seu apoio incondicional, com o seu envolvimento e com a sua liderança na conclusão de assuntos que, a nosso olhar, já estão interessados. Cito como exemplos a conclusão da 448, rodovia do Parque, que, embora seja uma obra federal, tem um necessário esforço político de todo o Estado. A continuidade da implantação da concessão do nosso Bloco 3, as reformas, a redução e a eficiência do Estado, a agilidade nas obras de acesso ao nosso novo aeroporto, o apoio à construção do próprio aeroporto da Serra Gaúcha, aqui em Vila Oliva, o apoio incondicional à instalação do porto meridional em Arroio do Sal. E, além disso, caro governador, nós contamos com a sua liderança e o seu empenho para que possamos criar uma operação emergencial para recuperarmos a nossa Rota do Sol, que está novamente clamando por cuidados. Todo dia tem gente se acidentando lá. Todo dia tem gente morrendo lá. Já ultrapassamos o limite do tolerável no que diz respeito à nossa Rota do Sol. Importante lembrar que, ao cuidar da rodovia, estamos cuidando de pessoas. Também gostaria de somar aos temas acima relatados a necessidade, no que tange a atuação do nosso governo do Estado, do poder de polícia, de fiscalização, para que um tema que nos constrange como empresários, que é a situação do centro da nossa cidade e, acredito, de muitas cidades no estado afora. Crimes fazendários, descaminhos de mercadorias, isonomia fiscal, contrabando, questões de segurança pública e desincentivo ao turismo. Precisamos do apoio
e da mão forte do nosso Estado. E para terminar, meu caro governador, para fazer jus à resiliência, à persistência e ao empreendedorismo que caracterizam a nossa Serra Gaúcha, eu continuo aqui, pleiteando os nossos 5 secretários de Estado, como solicitado por ocasião da sua visita na campanha eleitoral. Caxias do Sul e a Serra Gaúcha têm enorme potencial para contribuir com o desenvolvimento do nosso Estado. E estamos prontos para mostrar de tudo que somos capazes. Muito obrigado e uma boa RA a todos. Na vitrine RA de hoje, contamos com a participação de 5 empresas associadas. E nós já temos os ganhadores de hoje, então vamos apresentar para vocês. Nós temos a participação da ANV Viagens e Turismo, e a ganhadora é Milena Credo da Estera. Parabéns. Nós também temos a participação da Exum, Agência Digital. Temos também a participação da Gepanis, Equipamentos para Panificação e Confeitaria. E o ganhador é Osmar Júnior, do Sescom. Parabéns. Nós temos também da Stock Marcas e Patentes. E o ganhador é Douglas Gomes. E para finalizar a nossa participação das associadas na vitrine, nós temos a Veritá, Clínica de Emagrecimento em Caxias do Sul. E a ganhadora é Tatiana, da RS Garante. Também temos um sorteio especial do nosso projeto Degustar com a Louvatel, e o ganhador é Ângelo Barcarolo, do Samai. Parabéns aos ganhadores da edição de hoje. E para a apresentação, então, convidamos ao palco o nosso governador, Eduardo Leite. Bem-vindo à RA. Muito boa tarde. Para mim já é boa tarde, porque eu servi um almoço mais cedo aqui para mim, né? Então, um bom dia para todos que não almoçaram ainda. Saudar o prefeito Adiló e junto com ele a vice-prefeita, Paula Iores. Presidente da SIC, Celestino Louro. Muito obrigado aqui, mais uma vez, por esse espaço. Representante da Assembleia Legislativa, deputado Nery Carteiro. Mas peço licença também para saudar, além do Nery, querido amigo, também os bons amigos e parceiros aqui, deputados que têm vínculo com esta Serra Gaúcha, que estão aqui conosco, deputados Carlos Búrigo, Guilherme Pazin, professor Cláudio Branchieri e delegada Nadine, que aqui estão conosco. Muito obrigado. Presidente da Câmara Municipal de Caxias, vereador Zé D'Ambrós, em nome de quem saúdo todos os vereadores. Saudar os nossos secretários de Estado, que estão aqui conosco, Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, meu chefe de gabinete, Tenente Coronel Euclides, presidente do Badesul, Cláudio Gastal, presidente do Transforma, Davi Randon, em nome de quem saúdo todos os empresários aqui conosco. Daniel Randon, tá? Minha lista botaram errado, eu sei que é o Daniel que está aqui conosco, eu fui direto. Alguém vai responder por isso, Daniel. Representante, alguém está suando nesse momento agora, pode ter certeza, não sou eu. Representante de instituições e órgãos do governo do Estado, autoridades já nominadas no protocolo, amigos da imprensa, saudar também a corte da 31ª Festa da Uva, que está aqui conosco, a Rainha Lisandra, as princesas Eduarda e Letícia. Passar aqui para o outro microfone. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Obrigado pela audiência de todos. A nossa apresentação, talvez alguns vão repassar, né, uma vez que já me acompanham há algum tempo nessas palavras, está aí uma desvantagem de ter um governador reeleito, né? Vão ter que me ouvir mais 4 vezes aqui ao longo desse mandato.
mas eu insisto sempre, não existe sociedade próspera ou que tenha prosperado com um governo desajustado, desarranjado, desorganizado. Eu insisto nisso porque, diante da crise que o Estado enfrentou ao longo de vários anos, em alguns momentos eu percebi, talvez assim, né, empresários, empreendedores tão sufocados, com tanto peso nos seus ombros por conta do desajuste das contas do governo, que já meio que torciam para que o governo explodisse, vamos dizer assim, de certa forma. Não, deixa o governo quebrar. E é um erro pensar isso, porque se o governo quebra, ele, no final das contas, vai fazer pesar sobre os ombros da sociedade o seu desajuste, seja na forma de precarização de serviços, seja na forma de aumento de impostos, ou, como aconteceu no próprio Rio Grande do Sul, das duas formas, né? Houve precarização de serviços por falta de capacidade fiscal do Estado e houve aumento de impostos por falta também de capacidade mínima do Estado de atender às suas necessidades básicas da população. Então, a gente precisa manter governo em condições organizadas, ajustadas, para poder prestar o serviço de segurança, o serviço na área da saúde, na educação, a manutenção das estradas, tudo aquilo que compõe a lista do que o presidente Celestino aqui trouxe, né? No final das contas, sempre vai custar dinheiro, né? Como o prefeito Adiló estava relembrando a frase que eu sempre mencionei. Quando me pedem alguma coisa, geralmente dizem: governador, olhe com carinho, governador, seja sensível. E eu sempre respondo, né, sensibilidade e carinho não me falta dinheiro. Sempre vai custar alguma coisa. Queremos a estrada, vai ter algum custo financeiro. Nós precisamos capacitação de mão de obra, vai ter custo financeiro. Precisamos da segurança pública, vai ter custo para o Estado. Então a gente precisa fazer essa equalização desses custos, e foi o que a gente buscou ao longo desse ciclo de governo, com muito apoio na Assembleia Legislativa, ao qual sou muito grato, mais uma vez, fazer a reforma administrativa, a reforma na estrutura tributária do Estado, né, que nos permitiu reduzir impostos. A gente reduziu alíquotas internas, por exemplo. Quando eu circulei lá em 2018 pelo governo, pelo Estado, como candidato naquela época, o que eu mais ouvia, visitando as câmaras de indústria e comércio, as associações comerciais, era que o Estado acabasse com a DIFAL, né, que era o diferencial de alíquotas. É claro que a gente ainda tem uma DIFAL residual em determinados itens, mas a varrer, assim, no que é usualmente demandado, nós reduzimos a alíquota interna do que era 18% para 12%, o que nos permitiu acabar com a DIFAL, porque equalizamos as alíquotas internas com a alíquota interestadual. Nós tivemos uma redução profunda do nosso déficit fiscal e previdenciário e avançamos muito na simplificação e na redução de tributos. Isso em função de uma coalizão política, de apoio na Assembleia. Mais uma vez, saliento, os deputados estão aqui, alguns estão no seu primeiro mandato, outros já estavam conosco, mas eu saliento muito a parceria que os deputados tiveram e têm conosco para avançarmos nessa pauta. As reformas, as privatizações, toda essa agenda do nosso Estado. Isso nos permitiu fazer esse avanço, né, na capacidade de investimento do Estado. O Estado estava girando lá em torno de 2% de capacidade de investimentos e a gente conseguiu levar no ano passado para 7% de investimentos no Estado, sendo que a maior parte desse investimento com recursos próprios. O Estado está investindo com a sua própria capacidade. Nós não podemos acessar recursos de financiamento para investimentos, porque o Estado está no regime de recuperação fiscal. E antes de estar no regime, o Estado estava com mais de 200% da receita corrente líquida comprometida com a dívida, o que impede a contratação de operações de crédito. Nós estamos, inclusive, negociando isso junto ao Ministério da Fazenda, para que, no novo arranjo do regime de recuperação fiscal, que a gente está negociando, se permita fazer operações de crédito para investimentos também. É importante para o Estado. A gente tem hoje a capacidade
A gente foi turbinado na nossa capacidade de investimentos por recursos das privatizações. Vamos conseguir manter uma boa capacidade de investimentos nesses próximos anos por conta da privatização da Corsan e ainda por estarmos voltando a pagar a dívida num valor menor, mas ali na frente o Estado vai ter a capacidade de investimentos ainda um tanto limitada, por isso é importante que a gente possa rearranjar o acordo com a União para permitir investimentos com recursos de financiamentos. E a gente está buscando isso para investimentos, é importante dizer, né? Porque você vai fazer estrada, ponte, tudo isso custa um dinheiro que precisa ser por financiamentos, como é no setor privado, né? Boa parte dos empreendedores precisam recorrer em operações de crédito para poder fazer investimentos. Com isso, a gente conseguiu abrir espaço para investimentos importantes, mais de 6 bilhões de reais, quase 7 bilhões, envolvendo 5 mil projetos, entre aqueles diretos do Estado e os feitos em convênios com os municípios nas diversas frentes, distribuídos em logística, pavimentação, educação, segurança, saúde. Alguns dos destaques que eu trago aqui de Caxias do Sul, né, são do plano de obras que nós fizemos de final de 2021 para cá. Nós tivemos na 453, na 122, na VRS 831, entre outras, do plano de obras da Secretaria de Logística e Transportes, um investimento de 27 milhões de reais. E na próxima quarta-feira nós vamos anunciar aí um novo aporte de recursos que vai contemplar presidente Celestino, prefeito Adiló, também investimentos para reforçar a manutenção e conservação de rodovias, especialmente porque estamos vivenciando também um período de chuvas intensas e o maior inimigo do asfalto é a chuva, né? A água, justamente, que vai estragando as nossas rodovias. Então nós vamos ter que fazer um aporte extraordinário de recursos para permitir uma conservação das nossas rodovias. O acesso ao novo aeroporto de Caxias, eu determinei ao DAER que colocasse essas rodovias que eram municipais como rodovias planejadas na estrutura rodoviária do DAER. O nosso secretário de Logística esteve aqui recentemente, já apresentou esse compromisso, que foi determinação minha, para que nós incorporássemos essas rodovias às rodovias estaduais a partir do planejamento delas na estrutura do DAER. Nós já estamos aí encaminhando os estudos de viabilidade técnica, econômico-ambiental dessas rodovias, para poder identificar o traçado e viabilizar, então, o planejamento delas e os investimentos nessas rodovias. E estamos comprometidos a fazer esses investimentos. Reafirmo aqui a vocês. E afirmei isso também perante o governo federal, né, porque o governo federal é quem disponibiliza os recursos via Secretaria da Aviação Civil para fazer o investimento no aeroporto, que é projeto feito pela Prefeitura. Então, a Prefeitura está nos processos finais aí para ter a capacidade de licitar a obra propriamente dita do aeroporto, e o Estado assume esse compromisso para fazer o investimento na rodovia, tanto para o acesso que vai permitir a Caxias do Sul acessar ao aeroporto em Vila Oliva, quanto do aeroporto em direção a Gramado e também o aeroporto em direção à Rota do Sol, né, para o acesso por São Marcos, do aeroporto de Vila Oliva. Então, a gente estima aqui investimentos da ordem de 200 milhões de reais, que é um investimento robusto para o governo, mas que plenamente se justifica diante da força, da potência da nossa Serra Gaúcha e do que esse aeroporto significa tanto para a região da Serra, Caxias do Sul, naturalmente, como polo industrial e as cidades aqui da região, quanto para a região das Hortênsias, pelo turismo, também é muito importante. Então, ele vai ser feito esse investimento. Reforçando algumas das ações que o Estado teve, né, em investimentos para o crescimento, seja do Juro Zero, que aqui na região teve 250 empresas quase beneficiadas no ano passado. Nós tivemos mais de 10 milhões de reais financiados a Juro Zero, e os investimentos que estão acontecendo lá no Desvio Riso, prefeito Adiló, sendo relembrados aqui com 4 milhões de reais do governo do Estado e mais os recursos também do Badesul, nesse caso aqui, né, prefeito, que viabilizam essa obra importante daquela região.
o novo quartel do Corpo de Bombeiros, que nós estivemos inaugurando recentemente, do 5º Batalhão de Bombeiros Militares para a zona norte da cidade. E eu destaco aqui ainda investimentos feitos nos veículos da segurança pública. Eu estou vendo pela apresentação, pela foto que está aqui, que não é a apresentação atualizada. Se alguém puder fazer a substituição, porque vai ter por favor, Adriano, aqui, quem é que está da minha assessoria? Que eu mandei atualizar a apresentação, era a apresentação que tem a fotografia da autoescada. Eu acho que é importante atualizar só porque tem um outro dado que vai vir depois na frente. Então, enquanto vão atualizando aqui a apresentação, esse investimento que nós fazemos aqui na segurança pública chega com um efetivo policial, porque nós colocamos aqui um batalhão de operações especiais. Antes nós tínhamos 3 batalhões de operações especiais no estado. Hoje nós temos 6 batalhões de operações especiais. Nós estabelecemos um em Pelotas, outro em Caxias do Sul e outro em Uruguaiana, para podermos ter uma cobertura das regiões do estado, com batalhões de pronto emprego. Também é importante salientar nessa parte da segurança pública que nós conseguimos, ao longo desses últimos anos, evitar a perda de efetivo policial. O efetivo de polícias da segurança pública do estado, tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar, na nossa Brigada Militar, vinha caindo ao longo dos últimos anos, dos anos anteriores, por conta dessa incapacidade fiscal do Estado. O Estado não conseguia pagar os salários em dia, não conseguia repor os servidores que se aposentavam, porque a reposição, né, é importante lembrar disso, quando o Estado tem boa parte do seu efetivo que tenha um sistema previdenciário por regime de repartição, cada um que se aposenta, o Estado segue pagando a aposentadoria e paga o salário de quem está entrando. Estou dizendo isso por conta agora, vamos fazer uma reposição de professores que vai custar, ao longo desses próximos anos, quase R$1 bilhão para o Estado. Porque nós vamos ter que fazer a substituição dos que se aposentam, e os que se aposentam vão receber a sua aposentadoria com recursos do Tesouro, porque o salário dos servidores, aliás, a contribuição que eles fazem, não foi feita historicamente para o regime de capitalização, foi feita para o regime de repartição. E este regime de repartição não consegue ter todo o recurso necessário para pagar os aposentados. E aí que entra o chamado déficit previdenciário do Estado. Estou aguardando para ver aqui se já arrumaram a apresentação ali para mim, para poder fazer a troca da apresentação. E aí, pessoal, sobre a parte da segurança pública, que eu me fiz perceber aqui, presidente Celestino, da apresentação não estar atualizada, é porque um dos investimentos que foi feito aqui para a região foi de um caminhão com autoescada, a escada Magiros, que é um investimento de mais de R$6 milhões, que deu a condição de termos aqui um caminhão para o Corpo de Bombeiros para atender incêndios ou resgates em prédios de até 14 ou 15 andares. É um investimento bastante robusto feito também para a nossa segurança pública. E agora, nos eventos climáticos que nós tivemos no Vale do Taquari, fez toda a diferença o helicóptero que nós compramos para o Corpo de Bombeiros também, né? Nós fizemos uma aquisição de um helicóptero com capacidade de voo noturno, que não tinha no estado antes. Os nossos helicópteros da Brigada Militar não têm os instrumentos para voos noturnos. Nós compramos um para o Corpo de Bombeiros que tem essa capacidade desses equipamentos e que foi muito importante para fazer resgate de centenas de pessoas que estavam nos telhados das suas casas no Vale do Taquari, com esse investimento que a gente fez de um helicóptero para o Corpo de Bombeiros. Agora acabamos de comprar um outro helicóptero, né? Foi feita a licitação há cerca de 2, 3 semanas, para a Brigada Militar, um helicóptero biturbina, que vai permitir fazer também voos noturnos com mais segurança e com a capacidade ampliada. Agora sim a apresentação nova, por isso que eu digo que eu sei que tinha mudado a apresentação por causa da foto da autoescada mecânica. Na infraestrutura hospitalar, a gente tem um total investido aqui de R$18 milhões,
especialmente no Hospital Geral de Caxias, né? E esse novo espaço já entrou aí em funcionamento com recursos também que nós viabilizamos junto ao governo federal, do teto MAC, né? Da média e da alta complexidade. Aliás, aqui também, cadê a vereadora Marisol, que está aqui? Estava aqui conosco, está lá no fundo, que ela demandava, junto com muita gente, o deputado Neri aqui também, a conciliação com o CTG ali do lado, né? E a gente fez a conciliação lá para o espaço do CTG ao lado do Hospital Geral, que era uma demanda também aqui da comunidade. Mas o importante é que se viabilizou a ampliação do hospital. Nós avançamos aqui na rede Bem Cuidar, tem R$350 mil para ampliação de unidade de saúde, um centro de autismo que foi viabilizado para essa região, R$240 mil, a farmácia Cuidar Mais, recursos que nós repassamos ao município para a qualificação do atendimento farmacêutico. Na educação, só nesses programas de Chromebooks, recursos diretos nas escolas para obras, do Agiliza e da Bolsa do Todo Jovem na Escola, que é para a permanência dos jovens na sala de aula, nós temos aqui R$16 milhões investidos só aqui em Caxias do Sul, a gente está falando, nesses programas. E na parte das obras, tem cerca de R$10 milhões em obras escolares, que envolvem essas escolas aqui elencadas, entre elas uma que há muito tempo aqui se pede, que é Cristóvão de Mendonça, que está com o processo no final aí para fazer a contratação. Nossa expectativa é de, ao longo dos próximos dias, poder fazer a contratação da obra na escola. São 5 milhões, quase 6 milhões de reais, só na Cristóvão de Mendonça, que vai ter a ordem de início, esperamos, assinada até o final deste mês. Além disso, Abramo Eberle, Alexandre Zátera, Colégio Estadual Imigrante, Vitório Weber, Dr. Assis Antônio Mariani, com obras em execução, a Escola Estadual Cavalheiro Aristides Germani, e a contratar ainda com processo para esse ano, para uma nova rede hidráulica, irmão José Otão, vem aí pela frente. Estamos na expectativa aqui, prefeito, né, do nosso parque da estação ferroviária. A gente passou o recurso para o município fez 2 licitações que infelizmente deram, 4 licitações aqui que deram deserto, agora tomaram a providência de fazer uma compartimentação, né, em licitações separadas para poder garantir que tenha interessados, mas vai fazer a revitalização do parque da rede ferroviária aqui de Caxias do Sul, um espaço que vai ficar bastante bonito. E potencializamos investimentos com o setor privado. Aqui está o bloco 3, né, de concessão, que sempre insisti, não é admissível que a gente tenha a ligação da região metropolitana ao principal polo industrial que temos no interior do estado, esse grande e admirável polo metal-mecânico, industrial, científico que nós temos aqui da região de Caxias do Sul, sem ser integralmente duplicada. Então, nesse processo do bloco 3, que já está rodando, né, a gente tem a perspectiva de, até o final deste governo, já ter pela concessão, que já está contratada, a integral duplicação ali da 122, é uma obra complexa, que tem já os estudos ambientais sendo feitos para o licenciamento ambiental. Os projetos devem ser apresentados em breve aí pela companhia concessionária e a gente espera, portanto, começar a ver essas obras acontecerem para estarem concluídas até o final deste mandato. No bloco 3, um investimento de R$4 bilhões que vai acontecer nas rodovias dessa concessão e que tem já as primeiras rodovias estaduais do país a contar com o chamado Free Flow. Então já foi, inclusive, instalado um dos primeiros pórticos de Antônio Prado e que vai começar a operar provavelmente em dezembro, quando deve ser desativada a praça, né, de Flores da Cunha, que vai ser desativada e é substituída por este pórtico de Free Flow, e em seguida vão fazer todas as substituições. O Free Flow é aquela tecnologia, né, em que um pórtico é instalado, não tem mais barreira física, praça de pedágio com os guichês para o pagamento, é fluxo livre de veículos e o pagamento, metade dos carros, metade dos veículos já tem
o TEG, né? Então, já tem uma parte que já está beneficiada por isso, pelo TEG, que já passa livremente, e os outros vão passar livremente também, mas se não tiverem o TEG, pela placa do carro, vão receber a guia para o pagamento desse pedágio. Fizemos concessões de parques naturais, né? Caracol e Tainhas, aqui na região próxima, o Parque do Turvo, na fronteira com a Argentina, no Salto do Yucumã, vão receber investimentos privados também, de cerca de 50 milhões de reais. As privatizações que nós encaminhamos, sempre é importante salientar, na parte de, somando toda a parte de energia e de saneamento, a gente tem cerca de 45 bilhões de reais em investimentos para o Estado ao longo dos próximos anos. A CE Transmissora de Energia, que investia cerca de 60 milhões de reais por ano, vai chegar a 600 milhões de reais de investimentos, e nós vendemos a companhia por 2,7 bilhões de reais. Então o Estado arrecada, vira investimentos em outros setores para o Estado, em infraestrutura, e nós ainda conseguimos alavancar investimentos privados nessas concessões. No saneamento, onde a Corsan vinha sendo capaz de investir 400 a 500 milhões de reais por ano, ela vai passar a investir 1,5 bilhão de reais por ano para poder atingir o marco do saneamento. Até 2033, fazer toda a coleta e tratamento de esgotos aqui no Estado. E esse volume de investimentos é tão grande que nós estamos aí, inclusive, trabalhando para viabilizar investimentos privados na fabricação de itens que serão demandados para esses investimentos privados, né? Desde fabricação de tubulações de concreto, enfim, a outros equipamentos que esses investimentos vão demandar aqui no Estado também, por esta liderança do setor público, mas executado pelo setor privado. E vamos avançar ainda mais ao longo desses próximos anos em concessões aqui no Rio Grande do Sul. O presídio de Erechim acaba de ser feita a licitação, o leilão, lá na B3, em São Paulo. Então vai ser construído um presídio operado pelo setor privado em Erechim, remunerado pelo governo. O Cais Mauá tem o leilão marcado para o dia 21 de dezembro, em Porto Alegre, mas é uma alavanca importante de demonstração de uma nova postura do Estado em relação aos seus ativos e os seus ativos imobiliários também. Nos aeroportos regionais, a gente está concluindo o processo com a análise agora pelo Tribunal de Contas e devemos lançar o leilão para conceder os aeroportos de Passo Fundo e Santo Ângelo para o setor privado. As rodovias, a gente tem os blocos 1 e 2 sendo refeitos os estudos, e a nossa expectativa é de, até o início do segundo semestre do ano que vem, fazer o leilão dos blocos 1 e 2, que pegam região metropolitana e região das Hortênsias também, o bloco 1, né, indo a Gramado e Canela, e o bloco 2 pega a região dos vales em direção à região norte do estado, a Passo Fundo e Erechim. E ainda temos concessões do Jardim Botânico de Porto Alegre para loterias no estado, outros ativos imobiliários, o Transurb, que é federal a empresa, mas a concessão é estadual, e que nós aí estamos trabalhando para articular com o governo federal esta concessão. Zoológico de Sapucaia, Parque do Delta do Jacuí, Rodoviária de Porto Alegre. Criamos um programa para impulsionar PPPs nos municípios, lançamos agora na Expo Inter. A nossa intenção é dar suporte técnico com consultorias especializadas, com os órgãos financiadores e com a estrutura própria do Estado, para os municípios fazerem os seus processos de concessão. Então, o Estado tem responsabilidade sobre determinados setores, nos quais a gente está fazendo essa parceria com o setor privado, o governo do Estado, mas há muito que os municípios podem fazer, desde iluminação pública, saneamento, né, que são serviços públicos que podem ser feitos também em concessões para o setor privado, para operação com muito mais eficiência. Há também concessão de ativos imobiliários para desenvolver espaços turísticos que podem ser desenvolvidos. Enfim,
educação, né, como nós vamos fazer também no caso do governo do Estado. Então tem toda uma plataforma em que nós estamos recebendo projetos, propostas, intenções dos municípios para entender quais são as suas disponibilidades em concessões, e nós vamos elencar para cada um deles, então, uma estrutura técnica para apoiar projetos estratégicos em concessões. Nós vamos fazer também a concessão do transporte metropolitano e estamos estruturando uma parceria público-privada para o Centro Administrativo do Estado em Porto Alegre. E esses 3 últimos que estão aqui elencados em destaque são setores nos quais nós vamos nos debruçar também nesse próximo ciclo de governo em concessões, que são educação. Nós elencamos 100 escolas distribuídas no Estado, nas quais nós vamos fazer uma parceria com o setor privado para reforma ou substituição com a construção de uma escola nova e a operação dessas escolas também pelo setor privado, com a manutenção, os serviços, e que são escolas elencadas nas regiões de maior vulnerabilidade social. Porque nós acreditamos que as escolas que estão nas regiões mais sensíveis, nas localidades onde mais a gente disputa a atenção dos jovens e das suas famílias com coisas ruins que, infelizmente, oferecem soluções fáceis e atraem essas crianças e jovens para um mundo ruim, né? Lá nós precisamos ter as melhores escolas, as mais bonitas, as mais vistosas, as mais bem mantidas pelo governo, para conseguir reter esses jovens e essas crianças nessas escolas e apresentar um futuro diferente para elas. Então, nós contratamos a consultoria que vai fazer a modelagem para podermos, então, licitar e contratar uma empresa que vai fazer a gestão e a operação dessas escolas, a manutenção delas sob supervisão do Estado, naturalmente, mas para garantir que sejam escolas muito eficientes. E estamos avançando também para uma PPP na saúde, para a construção de um hospital na região metropolitana, e no saneamento, como eu falei, é a parceria com os municípios, porque a privatização da Corsan faz com que nós tenhamos a resolução, né, a solução para o saneamento nos municípios que são atendidos pela companhia que agora é privada, antes estatal, que são 317 municípios. Mas nós temos outros 180, onde a operação é feita ou diretamente pelo município ou por uma autarquia, e nós estamos colocando o Estado com estrutura para ajudar esses municípios em processos de PPPs ou de concessão puramente para o setor privado. E simplificamos aqui também o atendimento ao cidadão. Nós estabelecemos agências do Tudo Fácil que antes eram apenas localizadas em Porto Alegre, também no interior do Estado. Caxias do Sul, Lajeado, Passo Fundo, Pelotas e Rio Grande já contam com essas lojas de atendimento do Tudo Fácil, que são de serviços do Estado para a população. E, além disso, avançamos no Tudo Fácil Empresas, que é a plataforma para o empreendedor, né, onde o empreendedor pode rapidamente abrir o seu negócio, obtendo lá cadastramento junto à junta comercial, alvarás, licenças, tudo o que for necessário para a abertura da sua empresa em até 10 minutos. Aliás, é importante destacar, né, recentemente um mapa das empresas do governo federal apresentou o tempo médio de trâmite para abertura de empresas. O Rio Grande do Sul é o 7º lugar, à frente de Santa Catarina, é importante dizer, porque tudo que eu ouço como governador, sempre de empreendedor, é porque não sei o que é em Santa Catarina isso, porque em Santa Catarina aquilo, pois o Rio Grande do Sul está na frente de Santa Catarina no tempo para abertura de empresas, segundo o ranking que é feito pelo mapa das empresas, o tempo médio de abertura de novos negócios. E com o Tudo Fácil Empresas, que nós já temos aqui em dezenas de municípios implementado, e são sempre em convênio com os municípios, porque nós temos aqui, nessa plataforma, não apenas a parte do Estado, como a parte do município também, de alvarás e licenças, integrado, para ter menos burocracia e oferecer mais agilidade para a abertura de empresas.
numa plataforma única, sem precisar ficar o empreendedor acessando a plataforma da junta comercial, a plataforma do Corpo de Bombeiros, a plataforma do licenciamento ambiental. Nós temos numa única plataforma, de modo intuitivo, a organização para que o empreendedor possa, respondendo às perguntas, fazer a abertura da sua atividade. E, sendo uma atividade de baixo risco, para a qual nós dispensamos alvarás e licenças, e é importante destacar que o Rio Grande do Sul é o estado que tem mais atividades dispensadas de alvarás e licenças, são 770 atividades para as quais nós mandamos, no ano passado, para a Assembleia Legislativa, um projeto de lei dispensando desses alvarás e licenças. O Estado, então, consegue agilizar muito da abertura de empresas a partir dessa desburocratização. É o primeiro no ranking nacional em dispensa de alvarás e licenças para atividades de baixo risco. E isso tudo vem dentro de um ambiente de cooperação com o setor privado, porque nós temos o Conselho de Desburocratização e Competitividade, onde participam as federações, as entidades empresariais, né, que dão o suporte ao poder público na análise dessa jornada do empreendedor para entender cada um dos gargalos e conseguir desenvolver soluções para aliviar o peso da burocracia para os empreendedores. Então, a gente tem avançado muito aqui na abertura de empresas de forma mais ágil. Somos destaque no país em inovação e a gente está buscando consolidar essa posição do Estado a partir de novos editais com investimentos para inovação, então financiando os nossos ecossistemas aqui do Estado. Trouxemos um grande evento de inovação para o Rio Grande do Sul, que é o South Summit, já aconteceu na sua segunda edição, colocando o Estado em destaque no país e no mundo em termos de inovação e tecnologia. Temos a terceira edição programada para 20 a 22 de março, em Porto Alegre. Avançamos no ranking da competitividade nesses últimos anos, saímos da 9ª posição para a 5ª posição entre os estados, que analisa desde educação, segurança, saúde, ambiente de negócios, né? Tudo isso é analisado pelo ranking da competitividade. O estado estava na 9ª posição, subiu para a 5ª posição ao longo desses últimos anos. Um dos pontos que é analisado aqui, por exemplo, qualidade das estradas, o estado saiu da 16ª posição para a 7ª posição na qualidade das estradas por conta dessa capacidade retomada de investimentos do governo. Então eu sempre insisto, né, não quer dizer que está tudo bem, não quer dizer que está tudo perfeito, mas a gente tem tido avanço importante a partir dessa retomada de capacidade fiscal do Estado. E nós apostamos em novos setores, né, num mundo que se descarboniza, por um lado. Então o hidrogênio verde é uma das frentes nas quais nós estamos apostando para viabilizar investimentos aqui no Estado. Aqui, ao entrar nesse espaço, nós estávamos observando lá a bateria, né, que é um dos vetores aí dessa nova matriz energética, que é o elétrico, mas outro caminho que também o mundo procura é, a partir do hidrogênio verde, dar uma contribuição para descarbonizar a economia. E o Rio Grande do Sul tem uma capacidade de atrair investimentos para uma usina de hidrogênio verde, porque temos diferenciais locais pela demanda que nós temos internamente, pela infraestrutura que nós temos, pelo que nós temos de demanda a partir da nossa própria indústria, na qual se insere esta Serra Gaúcha, que é muito importante como alavanca também de demanda para essa matriz energética do hidrogênio verde. Então nós contratamos uma consultoria especializada, a McKinsey, que é uma das grandes consultorias mundiais, que atesta essa capacidade de competitividade do hidrogênio a ser produzido no Rio Grande do Sul. Além de se descarbonizar, o mundo intensifica a digitalização. Nós lançamos, há cerca de 3 semanas, um programa de semicondutores. O Rio Grande do Sul tem vocação também pela
pelo capital humano que nós temos para produzir semicondutores, microchips, né? O que está acontecendo no mundo? A gente observa que grandes players globais devem começar a olhar mais atentamente para a América Latina para colocarem investimentos grandes, robustos, na produção de semicondutores aqui, e nós queremos, então, intensificar essa capacidade do Rio Grande do Sul para ser sede de investimentos de grandes players globais em produção de semicondutores, porque já temos aqui algumas indústrias importantes, uma delas a HT Micron e a outra a Impinj, que são empresas que estão localizadas nos parques tecnológicos da região metropolitana, e nós apresentamos, então, um programa que envolve incentivos fiscais, formação de mão de obra, promoção de startups, linhas de crédito facilitadas e especiais em bancos de fomento, e que trabalha todos os elos dessa cadeia produtiva a partir de um fórum consultivo estadual permanente, traçando um roadmap, né, um mapa a ser trilhado aqui de tecnologia, criação de hub de semicondutores e também consórcio público-privado de pesquisa e desenvolvimento pré-competitivo. Então tem todo um arranjo sendo feito para poder alavancar a capacidade de atração de investimentos na indústria de semicondutores. Nós nos apoiamos na nossa qualidade de capital humano, que é importante ser salientado, instituições e mão de obra de alto nível que tem o nosso Estado, as universidades que estão entre as melhores do país, o número de trabalhadores formais com alta qualificação, de graduação e pós-graduação, primeiro lugar em produção acadêmica do país, o número de instituições de nível superior que nós temos, muitas delas comunitárias e relevantes aqui, como a UX, com as quais nós, inclusive, nós vamos desenvolver, a partir de um ajuste que fizemos com o Comung, um programa de formação de professores. Nós sancionamos a lei. Semana passada, o Estado vai comprar vagas e pagar bolsas para estudantes, para podermos formar estudantes em áreas em que nós estamos tendo carências de professores, né? Especialmente na área de licenciaturas de ciências exatas, para termos uma formação para a qual nós sentimos muita falta hoje. E as universidades comunitárias vão ser muito importantes nessa direção. E esse investimento que vem nas novas gerações, na educação, que eu estou falando, esse é o programa Professor da Manhã, que eu acabei de mencionar, mas além disso nós temos um aprimoramento do programa Todo Jovem na Escola, a educação que passa a ser critério para o ICMS aqui no Estado, o ensino em tempo integral, com o qual nós estamos comprometidos a fazer um avanço expressivo até 2026 para chegar à metade das escolas de ensino médio do Estado, programa de colaboração com os municípios, que é o Alfabetiza Tchê, fazendo avaliação diagnóstica das escolas, remunerando aquelas que têm diferencial positivo, premiando essas escolas e também auxiliando aquelas que tenham um desempenho aquém nos processos de avaliação. E, claro, né, toda a parte das obras de infraestrutura. Nós temos 279 obras escolares traçadas como estratégicas até o final deste ano, 100 obras já concluídas em 2023, dessas 279, totalizando mais de 100 milhões de reais de investimentos neste ano. Para finalizar, pessoal, sobre o impacto das mudanças climáticas, eu acho que é importante nós estarmos aqui alinhados, agradecendo, né, a imensa solidariedade do povo gaúcho e muito especialmente ao povo da Serra Gaúcha, que foi extremamente solidário no momento de crise, né, de grandes dificuldades, ajudando muitas pessoas. Nós tivemos ciclone 15 e 16 de junho, outro em 13 de julho, as enxurradas 4 e 5 de setembro, inundações no final do mês de setembro, e isso impacta na vida das pessoas, na agropecuária, na infraestrutura que é prejudicada, na atividade econômica por conta das empresas que são atingidas, habitações, o emprego, na renda, na educação, porque as escolas ficam
ou prejudicadas diretamente, ou inacessíveis por conta das condições das estradas na zona rural. Então, os impactos vão para todas as áreas da vida em sociedade. E a gente está atuando em cada um deles. Os enfrentamentos, naturalmente, envolvem, nas ações emergenciais, o resgate, né, as buscas, os salvamentos, toda a assistência humanitária logo em seguida, o restabelecimento de serviços. Então, há todo um esforço nessa direção, em colaboração, o governo do Estado, com municípios, com o apoio do setor privado. E a gente parte para a etapa da reconstrução. Recuperação das estradas, rodovias, pontes, onde não tiver a capacidade de ter uma ponte restabelecida no curtíssimo prazo, serviço de balsa, que nós estamos buscando estabelecer em alguns pontos para garantir a conexão, porque por mais que a gente faça a contratação emergencial, há um tempo da obra, né? Em algumas obras são complexas, pontes de até 250 metros de vão, que vão precisar 1 ano em obra para poder ser restabelecida. E aí entra o serviço de balsa. Eu quero assegurar aqui para essa região, para aquelas localidades que foram atingidas, que não faltará recurso. O Estado está pleiteando os recursos federais, mas se tiver dificuldade no aporte dos recursos federais, por qualquer burocracia que se exceda, o governo do Estado vai aportar os recursos que sejam suficientes para restabelecer todas as condições de infraestrutura e permitir a economia que siga girando. Nós também temos as ações do ponto de vista assistencial e social, como o programa Volta por Cima, né? São milhares de famílias no cadastro único, para a qual nós depositamos R$ 2.500. Esse é um programa que nós criamos neste ano, com apoio da Assembleia Legislativa. Nós depositamos para cada uma das famílias da extrema pobreza e da pobreza que recebem recursos dos programas sociais, no cartão, né, dos nossos programas sociais, R$ 2.500 para poder fazer compra daquilo que for mais necessário, urgente, colchão, geladeira, fogão, enfim, o que for extremamente necessário. É um apoio, claro que não resolve a vida de ninguém, mas é um apoio importante no momento de retomada, associado a doações e outros programas existentes. Apoio aos negócios, né, crédito facilitado. Ainda hoje eu assinei um programa também de reconstrução, de apoio às empresas. Então o Estado deve aportar pelo menos R$ 30 milhões para a equalização de juros em empréstimos feitos a empresas, a microempreendedores individuais, pequenas e médias empresas, para o restabelecimento das suas atividades, com juros subsidiados. Então recursos do Tesouro do Estado que vão financiar aí pelo menos R$ 200 milhões em crédito por parte do governo do Estado, ofertado a essas comunidades que foram mais atingidas. E para alinhar conhecimento com todos aqui, vou trazer esse mapa que gera preocupação. Essa é a probabilidade de chuvas para outubro, novembro e dezembro, né? Onde está em amarelo e marrom, onde vai chover menos que a média do período, e onde está em azul ou verde, onde vai chover mais do que a média no período. Outubro é o mês de chuvas mais intensas para nós aqui no Rio Grande do Sul. E vejam onde está a mancha azul, né? Justamente, que mostra onde deve chover mais intensamente ao longo dos meses de outubro, novembro e dezembro, por conta do fenômeno do El Niño, que diz respeito ao aquecimento das águas no Pacífico, num determinado local do Pacífico, gerando umidade que vem para a nossa região e que fica concentrada aqui por conta da massa de ar quente que se sobrepõe do centro para o norte do país, e na nossa região, especialmente localizada numa zona onde tem esse choque das massas de ar frio que vem da região sul e que, por encontrar a barreira nas massas de ar quente, acaba fazendo com que essa massa de umidade se concentre em cima do Rio Grande do Sul. Então vejam que eu não sou meteorologista nem nada para estar aqui fazendo previsão do tempo, mas
estou me especializando nisso ao longo dessas últimas semanas por conta desses eventos climáticos. Estamos muito, muito atentos a essa situação, mas que vai envolver, mais do que trabalharmos na reconstrução, a capacidade de resiliência diante de um fenômeno que vai exigir muito de nós ao longo dos próximos meses. Então nós vamos ter que ser muito fortes, todos nós, estarmos preparados. Nós estamos reforçando investimentos do governo do Estado também em sistemas de prevenção da nossa defesa civil, para podermos ter melhor capacidade de previsibilidade, né, desses fenômenos, com contratação de novos radares meteorológicos para atender a região metropolitana e Serra Gaúcha especialmente. Por quê? Porque nós temos a maior parte da população vivendo nessa região do estado e temos na região da Serra Gaúcha a maior possibilidade de ocorrência de enxurradas por conta da característica topográfica, né? A chuva toda aqui por aqui cair, conflui para as bacias hidrográficas, que acabam fazendo com que possam virar enxurradas, como a que acabamos tendo no Vale do Taquari, devastando cidades inteiras. Então a gente está reforçando aí investimentos na contratação de planos hidráulicos e hidrodinâmicos para as bacias hidrográficas das regiões mais críticas do estado, radares meteorológicos, sistemas de manutenção das estações hidrometeorológicas, para termos melhor capacidade de previsão desses fenômenos climáticos aí pela frente. Mas no curtíssimo prazo nós vamos ser ainda muito demandados, por isso é importante todos estarem atentos aos alertas que nós emitimos por parte da nossa defesa civil. A reconstrução envolve esforço de todos, né, para garantir a dignidade, o emprego, a renda, a qualidade de vida, minimamente a todos. Então, por isso, mais uma vez, agradeço a todos que no setor privado têm sido comprometidos, né, ajudando a essas comunidades para restabelecerem a normalidade nas suas vidas o quanto antes. E, como eu sempre insisto, né, o desenvolvimento do Estado é um fim para nós, uma finalidade que nós buscamos, não para simplesmente termos balanços contábeis positivos ou um número interessante, mas para ter qualidade de vida para as pessoas. E é isso que a gente deseja. Acreditamos estar trilhando esse bom caminho, depois de termos enfrentado a crise fiscal, de termos enfrentado a pandemia, de termos enfrentado estiagens. Agora estamos diante de um fenômeno climático de intensas chuvas, mas tem algo que o povo gaúcho é capaz de ter, já demonstrou ao longo da sua história, é de ser resiliente, forte, né, aguerrido, e temos certeza, vamos superar mais esse desafio e vamos mostrar a força deste povo tão capaz de não apenas sonhar, mas empreender, tornar seus sonhos realidade dentro dos ambientes mais difíceis, mais complexos. A prova é dada por cada um de vocês. Nós vamos certamente superar tudo isso juntos e teremos anos muito positivos pela frente. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao nosso governador pela palestra, também a presença de todos na edição da nossa RA de hoje e esperamos encontrá-los novamente na semana que vem, na edição com a desembargadora Iris Helena, que estará conosco. Boa semana a todos.